A paz esteja convosco, queridos irmãos e irmãs em Cristo. É uma alegria imensa receber todos vocês novamente no canal Coração de Cristo. Hoje, nos reunimos para um momento de profunda conexão com a Palavra de Deus, através da leitura e reflexão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36 do dia 8 de agosto de 2023. Vamos nos aprofundar juntos nessa passagem. Mas antes de mergulharmos nessa jornada espiritual, quero convidar todos vocês a se inscreverem no nosso canal, para que possamos continuar a crescer juntos na fé e no amor de Jesus Cristo. Não se esqueçam de deixar seu like e compartilhar este vídeo, para que mais almas possam ser tocadas por esta mensagem. Compartilhem suas preces e orações nos comentários, para que possamos nos unir em uma corrente de intercessão. Neste momento sagrado, convido vocês a se concentrarem plenamente na leitura e reflexão do Evangelho. Encontrem um lugar tranquilo, livre de distrações, onde possam estar em comunhão com a Palavra de Deus. Fechem os olhos por um instante, respirem fundo, e deixem que a paz do Senhor preencha seus corações. Ao mergulharmos nas palavras divinas, lembrem-se de que estamos diante de uma oportunidade, uma experiência profunda de fé e conexão espiritual. Agora, enquanto iniciamos a leitura e reflexão, convido a todos a direcionarem seus pensamentos, suas emoções e suas intenções para este momento de encontro com o Divino. Que possamos estar unidos em espírito, compartilhando esta jornada de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte, para orar a sós. A noite chegou, e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados, e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem! Sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro, e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes, e pediram que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram, ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje, permitam-me conduzir a uma reflexão profunda, sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Nesta passagem, encontramos a narrativa da caminhada de Jesus sobre as águas, e a ousada resposta de Pedro à chamada de seu Senhor. O Evangelho espelha muitas vezes as tempestades que enfrentamos em nossas próprias vidas.
Essas tempestades podem assumir a forma de desafios pessoais, perdas, incertezas e medos profundos. Assim como os discípulos lutaram contra as ondas revoltas, nós também nos encontramos às vezes lutando contra a turbulência da vida. Jesus, a luz do mundo, caminha sobre as águas escuras, como um farol de esperança nos momentos mais sombrios. Ele nos chama a não ceder ao medo, mas a confiar em sua presença constante, mesmo em meio à adversidade. Ao ver Jesus, Pedro decide sair do barco e caminhar sobre as águas. Sua fé o impele a fazer algo aparentemente impossível. E aqui, caros amigos, encontramos uma lição profunda. Quantas vezes deixamos nossas dúvidas e inseguranças afundarem nossos passos? No entanto, como Pedro, quando ousamos dar o primeiro passo na direção de Cristo, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, somos apoiados por seu amor e poder. A fé não elimina as tempestades, mas nos capacita a enfrentá-las com coragem. Contudo, como a passagem nos lembra, a fé também pode oscilar. Pedro, em um momento de dúvida, começa a afundar. Isso nos mostra que nossa fé é uma jornada, e momentos de fraqueza são humanos. Ainda assim, quando clamamos por socorro, Jesus estende a mão, nos puxa do abismo, e nos recorda da sua fidelidade. As experiências retratadas no Evangelho ecoam as fases de nossa própria jornada. Enfrentamos tempestades, experimentamos momentos de coragem e dúvida, mas, acima de tudo, somos lembrados de que Cristo está sempre presente, pronto para nos elevar quando nos sentimos perdidos. Assim como Pedro, podemos aprender a nos voltar para Jesus nas adversidades, em vez de nos perdermos no medo. Seja nas águas revoltas da vida ou nas tristezas que nos rodeiam, a presença constante de Cristo nos guiará. Que possamos encontrar força na palavra de Deus, assim como Pedro encontrou força para sair do barco. E, acima de tudo, que possamos lembrar que, mesmo em meio às tempestades, somos chamados a confiar em Deus, sabendo que Ele é o Mestre sobre as águas turbulentas de nossas vidas. Às vezes, as dificuldades podem nos fazer duvidar, mas devemos lembrar que, com fé, podemos superar até mesmo os desafios mais impossíveis. Antes de nos despedirmos, vamos unir nossos corações em oração. Deixem suas preces e orações nos comentários abaixo, para que possamos nos unir em intercessão e fortalecer nossa comunidade de fé. Agradeço a todos por se juntarem a nós nesta leitura e reflexão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Convido todos vocês a se inscreverem no canal Coração de Cristo, a curtirem e a compartilharem este vídeo, para que mais almas possam encontrar inspiração nas palavras de nosso Salvador. Que a paz e a graça do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês. Até nosso próximo encontro.